A intenção é criar uma interface com o usuário bastante complexa. Então vamos entrar aqui, eu tenho dentro do Firefox, tem esse aplicativozinho aqui para prototipação de telas. Eu construí então essa interface aqui. Ela é bastante complexa, né? Então aqui a gente vai ter label, um edit com só recebe números, podemos colocar uma máscara, uma aba geral, uma aba financeiro, um outro label com nome, um outro editzinho, outro label, 2 rádiozinho, mais um label, 3 botões, um grid, e aqui embaixo outros 2 botões. Vejam que tudo aqui está dentro desse componente aqui que é o Tab Panel. A gente vai aprender como usar ele também nesse nosso exemplo. E vamos construir daí, então uma interface com o usuário de forma complexa. Essa aba financeira a gente não vai construir, a gente vai mostrar que construir uma interface complexa com bastante componentes não é algo complexo com o Total Cross. Então voltamos ao Eclipse, vamos fechar esse nosso projeto aqui. Vamos criar um novo projeto chamado interface complexa e vamos adicionar a user library do Total Cross para que possamos construir então essa nossa interface com o usuário complexa, né? Uma interface com bastante componentes e divididos em vários containers e muitos controles. Então vamos criar uma classe, certo? E dando de meio window, e vamos começar a construção dessa interface com o usuário, certo? Então você deve estar perguntando como construir essa interface. Vou colocar todos os componentes dentro de um método init.ui. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir essa interface? Bom, geralmente nos meus projetos o que eu faço? Eu uso uma característica importante que o Java tem e que o Total Cross herda do Java, que é a possibilidade de criar classes internas. Então eu crio várias classes internas para quebrar essas lógicas, essas construções de interface lógicas em várias classes pequenas, né? Cada uma com a sua responsabilidade. No nosso exemplo aqui a gente vai criar basicamente 3 classes internas. Uma classe que estende o container para o topo, uma para o rodapé e outra para todo esse centro aqui que vai receber os componentes que a gente vai adicionar. A gente vai criar 3 classes internas e vai trabalhar primeiro o topo, depois o rodapé e por último vamos trabalhar então o centro, né, o meio dessa nossa interface com o usuário. Então começando com a nossa primeira classe interna, que é a classe topo, né? Então vamos criar um topo container. Ele vai estender o container do Total Cross para que a gente possa adicionar depois na main window, certo? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar 2 atributos privados, um que é o label, que é o id label, e outro que é o edit. Ok. Agora vamos fazer o seguinte: no construtor desse container nós vamos apenas instanciar o label e o edit. Vamos colocar uma máscara aqui a 9 dígitos. Ok. Por que eu instanciei isso? Porque eu quero sobrepor um método que existe dentro do container, que é o getPreferredHeight. Para que serve isso? O Total Cross, na hora que ele vai calcular as alturas e larguras dos componentes, ele usa esse métodozinho aqui para ver qual que é a altura preferencial de cada componente, né? Então, se eu estou usando um botão com label, ele vai calcular o botão começando pelo label, pelo gap entre o label e as bordas. Então o que eu quero que o getPreferredHeight desse container seja o maior valor entre o preferred height do id label e o preferred height do id edit.
Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou retornar que o preference height do container é o maior entre o get preference height do id label e do id edit. Com isso eu vou sobrepor a lógica de buscar qual é o tamanho preferencial, qual a altura preferencial do container, mas eu não vou estar colocando um valor absoluto, né? Eu vou continuar usando as minhas constantes, simplesmente eu vou, através do polimorfismo, né, que é um conceito de orientação a objeto, vou mudar a forma dele calcular a altura preferencial desse container. E sim, no método initWe eu vou adicionar esses controles que eu instanciei lá no construtor. Eu vou adicionar eles aqui na interface com o usuário no nosso primeiro container, né? Vai ficar à esquerda. Vamos centralizar, né? Então, e além disso, vamos adicionar o edit. Vamos dizer que ele fica centralizado em relação ao último componente adicionado, ou seja, ao label. Vamos colocar a largura como fill -2, não vai chegar até a borda. E o tamanho preferencial. Ok, tamanho default padrão. Tudo bem, construímos aí o nosso topo, né? Então, lembrando que não é nada absoluto, né? Tô sobrepondo o método e tô dando aqui mais uma gordurinha aqui para ter uma borda um pouco maior aí entre os componentes. Então ele vai ficar centralizado e vai ter uma bordinha aí para na hora da adição, certo? Então, o nosso primeiro container, que é o topo, a nossa primeira classe interna, está pronta, certo? Vamos trabalhar então na segunda, que é a classe do rodapé. Então vamos lá. Então, assim como o topo, vamos criar aqui uma classe interna privada, rodapé container. Ele vai estender o container do total cross. E no nosso exemplo ele tem aqui um botão cancelar e um botão salvar, certo? Então, na mesma lógica que a gente fez aqui, eu quero que o tamanho preferencial desse container que vai guardar os cancelar e o salvar, ele seja alterado, né? Através do polimorfismo vamos mudar a forma dele retornar o valor do tamanho preferencial. Então vamos aqui fazer os dois botões. Ok. E vamos colocar o construtor e vamos mudar o preference height e o do container. Então tá. Rodapé container. Isso aqui. Ok, o construtor feito. Vamos pegar o get preference height. Isso. Ele vai retornar o máximo entre os dois botões. E também vamos colocar um pouquinho de gordura para aqui. E o initWe, que também vai adicionar. Então o botão cancelar vai ficar à direita, centralizado. Tamanho preferencial mais 2, né? A largura preferencial mais 2, a altura preferencial mais 2 para ficar um pouquinho maior. E também vamos adicionar o salvar button. Ele vai, como o cancelar fica à direita, ele fica antes então do cancelar. Menos 2 para ficar um pouquinho longe. Tanto a posição x, y, quer dizer, a posição y quanto a altura e a largura e a altura ficam iguais ao botão cancelar. Nosso rodapé também, de forma muito simples também, tá prontinho. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui. Ok, então agora vamos trabalhar no nosso centro e depois vamos colocar os 3 containers dentro da main window.